E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? E Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pergunta. Já pode responder? Já. Ítalo? Ele já até sabia que a pergunta era para ele. Ele já está pronto para responder. O irmão, ele tem duas alternativas, se não souber. Perguntar dos nossos universitários, que são os irmãos salvos, entendeu? Ou então perguntar só apenas de uma pessoa. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Zile e Rafael Rodrigues não pode responder. Só Rafael Crispim. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é visível ou invisível? Visível? É. Mas o que é visível? Visível é que você vê. Você está vendo? Você está vendo ele aí? Sim. Estou. Como é que é a igreja de Jesus Cristo? Não é essa aqui, né? Esse aqui é o templo, essa aqui é Deus. É o tempo. Tá. Já está chegando. Ó. Quem é a igreja? É a gente. Respondeu tudo, irmão. É a gente. É justamente o que é o estado físico de cada um de nós que estamos aqui. Então a igreja de Jesus Cristo, ela está presente. Está aqui, vocês estão presentes aqui. É isso que é importante a gente entender. Eu me lembro que, eu não sei como o irmão não fez a pergunta, porque eu sei que estava, eu sei que o Crespim já estava com ela já na ponta da língua. Não, estou aqui, não existe igreja invisível, mas é visível, é aquela que está presente, aquela que está com o Senhor. Então, ô ídolo, continue nesse mesmo caminho, viu, meu irmão? Você vai bem, né? Continue, isso é bom. Então, irmão, nós estamos diante de alguém que foi feito a pergunta, né? Deus, preocupado naquele momento, ele fez a pergunta, né? Ele fez a pergunta, poucos chegaram talvez responder ou responderam de uma maneira diferente, mas alguém chegou e respondeu e revelou. E Deus, o que foi que Deus fez? Confirmou aquilo que ele revelou, né? Ele diz aqui, no capítulo 16, e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem revelou, mas o meu Pai que está no céu. Diante dessa pregação, irmão, eu não sei quantos de vocês guardaram a programação do boletim de ontem da igreja. Quantos estão com ele? Que bom, viu? Agora, a participação é de todos. Meu estilo de pregação é assim, todos têm que participar. Vamos lá. Com conciso declaração, deixa eu ver aqui, desculpei. A perpetuidade da Igreja Batista. Agora cada qual vai ler um ponto.
até chegar aonde eu quero chegar. Firme, o primeiro ponto. Lê bem alto os irmãos. A gente ainda vai continuar, ainda dando continuidade. A primeira igreja, a igreja de Jerusalém, foi organizada e fundada pelo Senhor Jesus Cristo aproximadamente no ano de 33. Isso. Agora vamos passar para o irmão Rafael Rodrigues. Segundo ponto. A igreja de Jerusalém, através de seu membro fundador, o apóstolo João, batizou a Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, organizada em 25 de dezembro de 96. O irmão Ítalo, ponto 3. Eu? É. A igreja de Mina organizou através de Policarpo a igreja Pardos em Bing, na África do Sul. Ok. O irmão. Azaf. Cadê? Não. Azaf. A igreja foi organizada através de Juliano, a igreja na Itália, no ano de 2000. Irmão Francisco. Próximo ponto. A igreja Turã, na Itália, organizou através de Bergman a igreja Fructíferos, na França, no ano de 398. Irmão Miguel. É o sexto ponto. É. A igreja organizou através de a igreja da Terra no ano de 1671. O irmão Valmir. A igreja de Daratéia organizou através de Axé Flavinho a igreja de Valcaoa em Tima, Ásia Menor, no ano de 1031. O irmão Raimundo. A igreja de Valcaoa, consagrou ao ministério a Roma, organizou a igreja Lima, que é de Monte, no ano de 812. Miguel. Miguel. Miguelzinho. A igreja Lima Piedmont organizou através de Aaron, a igreja Wycliffe de Wales, na Inglaterra, no ano de 987. Irmão, só como não é, as nossas irmãs, eu gostaria que participasse, irmão Henrique. Mamáuia. A Igreja Batista de Esposos, representada pelos esposos pioneiros batistas em Virgínia, ligados a ela, organizaram a Igreja Batista Siemens Valley, que foi a primeira igreja organizada no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, no dia 18 de junho de 1781. Irmã Ivone.
a irmã, esposa do irmão Lúcia. Lúcia, é. A Igreja Batista Semicentário organizou o Oeste através de A esposa, cadê? Nilce. Nilce. Crispim. Bem pessoas. Irmão, foi várias portas que se abriram. Foi isso, né, irmão? Você viu? E nós viemos justamente, e foi dado histórico ontem da igreja, não sei se vocês perceberam, que nós não somos crente reformista. É isso? Nós não somos. Nós somos crentes primitivos. Vemos lá da primórdia. A pergunta é, se o irmão Rafael não responder, ele não vai salvar o irmão Francisco, que já está salvo por natureza, né? Por Deus, né? Pergunta: a porta do inferno prevaleceu, irmão? Não. Vocês viram quantas portas foram abertas até chegar aqui? E quantos dos nossos irmãos sofreram, morreram, perderam a cabeça, foram pendurados de cabeça para baixo. Mas hoje nós estamos aqui. É isso aí que eu queria chegar. Né? A igreja, ela é um grande instrumento que Deus tem deixado na terra. E Deus, através da sua palavra, tem dado, eu considero, às vezes, por exemplo, eu tenho assim a minha... Ô Rafael, eu posso estar até... Eu estou falando com pessoas que têm conhecimento teórico aqui, eu posso estar até errado. Miguel, eu acho que a grande comissão, ela pode ser considerada uma das grandes ordenanças de Deus. Porque não é só a ceia e só o batismo. Não sei se vocês estão... Eu acho que Deus deixou um grande mandamento para esse grande instrumento aqui na terra. Qual foi, Rafael? Ide. Isso é o papel de quem? Crente. Da igreja. Não é uma ordenança. Deus não está ordenando, faça isso aí. A evangelização do mundo. Então, eu às vezes, uma vez eu conversando com... Porque eu sou muito fraco em teologia, irmão. Eu não conheço muito a Bíblia. Eu só sei passar a Bíblia, viu, filha? Articulando, movimentando a minha mão, fazendo os meus movimentos. Eu sei que vocês não gostam, vocês tudo irmão é. A gente gosta. É. Será que o irmão é de doutrina diferente? Não, não sou. Ah, é? Então, eu fico assim pensando, veja bem, ô Henrique, desde os primórdios, essa porta não fechou. Mas não fechou por quê? Veja bem, porque quem é o cabeça? É Cristo. E jamais vai prevalecer o inferno. Uma pergunta para o Henrique. Ô Henrique, quem criou o inferno? Quem foi que criou o inferno? Concorda? Quem criou o inferno? O Lúcifer. Tá bom. E quem criou o Lúcifer? O Henrique, ele está correto. É porque quando Satanás quis ser maior que Deus, ele tem que ser expulso, né, Senhor? Tinha que criar um cantinho para ele. Entendeu? Tinha que criar um cantinho para ele, porque é aquela laranja podre que está no teu saco contaminando as outras. Você está entendendo? Então ele tinha muitos anjos, e até hoje ele tem,
Você está entendendo? Ele disse, não, eu não tinha esse anjo mau. Ele chegou assim, por exemplo, ele chegou assim, o irmão Borges é um anjo mau. Ouça o irmão Borges, mais ou menos isso. Ouça o irmão Borges, ele vai contaminar os outros. Então foi mais ou menos isso que Deus. Foi mais ou menos não. Por isso mesmo. Eu pensei que foi o anjo pecador. Não, porque Lúcifer era um anjo também de Deus, só que ele achava que era maior que Deus. Ninguém é maior que Deus, né? Todos nós devemos submeter à vontade de Deus. E quando nós não submetemos à vontade de Deus, o que acontece? A gente fica feio diante de Deus. É bem aquela história, eu já contei essa história aqui, o irmão do avião. O pai ia com o filho. Ô pai, esse avião é muito pequeno. Pequeno. Quando você está aqui embaixo, você vê o avião pequeno, né, Miguel? Mas quando você vai lá no aeroporto, você vê o avião como? Grande. Muito grande. É assim com Deus. O que acontece? Quando a gente está perto de Deus, a gente vê quem? Deus muito grande. Acima de todos e de tudo. Quando a gente está longe de Deus, a gente vê o que, irmão? Muito pequeno. Por quê? Porque nós estamos nos afastando de Deus. Entendeu? Mas o que eu quero falar aqui para vocês é como surgiu a primeira igreja que, eu ainda não sei pronunciar, Manápolis. Isso. Você está entendendo? Como surgiu a primeira igreja Manápolis da Fé aqui nessa localidade? Foi através de muita luta, né? Como os irmãos colocaram aqui no histórico aqui da igreja, embaixo de uma jaqueira. Eu me lembro que eu acho que eu ainda trouxe uma reflexão na varanda. Foi, várias, né? Deve ter trazido, né? Não estou lembrado, mas muito tempo foi. Mas eu acho que ainda trouxe alguma reflexão na varanda, né? E começou o trabalho. Irmão, o que diz a palavra de Deus? Aonde tiver Ítalo, 2 ou 3 ou mais 1, que é 4, lá está quem? Deus. Então é isso que aconteceu, irmão, aqui. A presença dos irmãos trouxe alegria no coração de Deus e fez com que essa semente frutificasse. Às vezes, irmão, a gente não quer falar, né? Falar daquele que o saudoso, nosso querido irmão, pastor Francisco de Freitas, um grande homem de Deus. Eu estava lendo naquele livro de missão, né, a história dos Batistas da Fé, e eu vi o pastor dando uma ênfase, né, que ele considerou o pastor como um missionário do Rio. Acho que foi isso aí, Zilson. Missionário do Rio, pastor Freitas. Então ele foi considerado missionário do Rio. Por quê? Porque esse homem foi utilizado, usado, assim como está sendo usado Rafael, assim como está sendo usado a irmã Miguel, assim como está sendo usada a irmã Aurila, assim como está sendo usada a irmã Máurea, assim como está sendo o irmão Rafael Crespim. É assim que funciona. Às vezes a gente pensa que é como o próprio Ítalo fez. Esse local é para quê? Ítalo, esse local é para quê? Para a gente se reunir. Se a gente se afastar de Deus, o que acontece? Nós desviamos. É por isso que nós estamos todo tempo aqui na igreja. Às vezes a gente fica triste quando a gente faz um convite. Eu estou muito alegre, satisfeito. Meu irmão Miguel saímos para fazer visita, né? E nós fomos bem recebidos pelos nossos irmãos, graças a Deus. E aqueles que foram convidados estiveram aqui conosco. E deu muito visitante, eu acho que foi visitante ontem, deu? Deu. Então, muito visitante.
É por isso que eu perguntei da irmã Mila. É porque eu tenho certeza que o irmão, eu posso até exagerar na expressão, ora dia e noite por esse trabalho, irmão Miguel e irmã Denise, que se eles vissem o vídeo, eles iam chorar, irmão, de alegria como eu choro, porque eu sei que é difícil. Mas eu sei que Deus, Ele tem uma bênção para cada um de vocês aqui. Deus é bom. E eu gostaria, irmão, de ver como é que os irmãos, eles viviam naquele ambiente de alegria, de paz, entre os irmãos, porque vocês vão precisar disso, porque vocês vão dar continuidade do trabalho. É como o próprio pastor Edilson falou, não, irmão, nós não perdemos vínculo nenhum, muito pelo contrário, agora sim, aumentou mais o vínculo, principalmente pelo lado espiritual. Muitas vezes, quando a gente não tem aquela capacidade de prover as questões sociais, mas Deus vem e prove, né? E isso eu tenho visto aqui na igreja, né? Então, o pastor Edilson, ele foi muito sábio, né? Eu perguntei, e aí, pastor? Os irmãos agora vão andar com a própria perna deles? Não. Quem vai na frente é Deus. Ele vai sempre abrir uma porta, como ele abriu desde o princípio, né? Paulo começou, Pedro começou, Deus começou a sua igreja com quantos membros? Rafael Crispim? No começo da igreja, em Atos dos Apóstolos, a assembleia era composta por 120 pessoas. Mas começou com os 12 apóstolos. Olha aí, houve aqui uma multiplicação, né? Então vamos lá para o Ato de Apóstolo. Ato de Apóstolo 2, 46. Vamos lá, rapidinho. Irmão, quando eu estiver demorando, você fala. Quando eu começo a falar, Ato de Apóstolo, Ato do 2, Apóstolo. 48. O livro meu, Ato de 2, 46 ao 40. 42 a 47. 7, né? Vamos lá, eu acho que o Rafael deve saber pelo dedo dele. Você sabe o versículo dele, né? Oi? Você sabe o primeiro versículo? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Escuta o que o Rafael está falando. E que a Bíblia está falando. 42. E perseveravam na... É justamente o que vocês vão dar fundamento. É viver em comunhão com quem? Uns com os outros e principalmente com quem? Com Deus. Deus é uma dos pontos mais importantes dessa comunhão. É por isso que a igreja tem que estar todo o tempo em comunhão, viu, Raíssa? A igreja tem que estar todo o tempo em comunhão, porque a gente longe de Deus é igual aquele exemplo do avião. A gente vê Deus muito longe e muito pequeno. A gente perto, em comunhão com os irmãos, a gente vê um Deus muito grande, muito grande. E enquanto ele estiver grande e a gente submeter a ele, a igreja ela vai continuar prosperando. Não aquela prosperidade que estão pregando por aí, viu, irmão? Não pensa que essa prosperidade não foi isso? Não. Vamos atrás desses pescadores. É essa que é justamente o papel, a estrutura da igreja, né? Quando Deus deu aquele exemplo de Lázaro, é justamente aquele exemplo que serve para nós também. Não é que Deus está desconsiderando aqueles que têm alguma coisa socialmente melhor. Não é isso, irmão. Uma vez, um irmão, eu estava lá no trabalho, aí eu cheguei, oi, irmão, eu sei que, orgulho é pecado, irmão. Mas quando você se orgulha com alegria daquilo que Deus fez, eu acho que não é pecado. Só em ver que
essa igreja foi constituída por Deus, por tudo aquilo que passaram, por tudo aquilo que vai passar. A gente não sabe do futuro, porque só o futuro pertence a Deus. Mas só que a igreja, irmão, ela tem que se preparar. Não é isso? Vamos supor, o Ítalo, ele tem que se preparar para se encontrar com Deus. A igreja tem que fazer o quê, irmão? Diferente? A mesma coisa. A igreja é considerada o quê? A noiva, o esposo de Cristo. Vamos lá abrir Apocalipse, irmão. Apocalipse. Vamos abrir Apocalipse para encerrar. Eu já estou terminando. 19, 6 e 8. A igreja ela tem que se preparar. Ô, irmão, quando uma noiva vai se casar com um noivo, ela vai toda desarrumada, sem cabelo, tal que. Vai se encontrar com o noivo? Mas a minha se arrumou toda. Eu acredito que todas são assim, né? É. A igreja tem que ser assim mesmo. Ela tem que se preparar, ela tem que colocar os adornos, aquelas coisas bonitas, né? Às vezes a gente fica preocupado, o noivo está aguardando, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ela está esperando a noiva, que é a igreja, a noiva tem que estar preparada. Então, vocês têm que estar preparados. Às vezes, a gente, quando eu fiz uma pregação aqui, não sei se vocês estão lembrados, quando Moisés foi ao monte, ele deixou o povo dele lá, né? Esperando, passou 40 dias, o povo se desesperou e colocou no altar outra coisa diferente, que aos olhos de Deus não foi correto. E a igreja, ela está aqui justamente para se preparar, para aguardar o nosso Senhor. Ninguém tem dúvida em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar, vai retornar, vai levar sua igreja e todos nós vamos ser muito mais felizes que somos aqui. Entendeu? Agora, cabe a cada um de nós o quê? Nos preparar. É isso aí, irmão Edson? Né? E a gente pergunta, quantos estamos preparados para receber a segunda vinda do Senhor? Amém. Espero que todos nós tenhamos nos preparados para receber. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus Cristo está custando chegar, né? Eu acho que Jesus Cristo já está chegando, está perto, pelos acontecimentos. Sim. Nós então ainda, eu acho que o período da graça já está para já terminar. Quando terminar esse período, o que é que período da graça? É aquilo que a gente recebe imerecidamente, não é isso? Né? Mas pela misericórdia de Deus, Deus não recebe. E às vezes a gente fica naquele desespero, não vem. Irmão, vai chegar um momento, eu estava vendo lá que o irmão estava lendo ali, ó irmão, você estava lendo lá no livro de Gênesis, a história de Jacó, é isso? Em relação ao seu pai lá e tudo mais. Assim penso eu, imagino eu, que a pessoa que não dá importância para Deus é si mesmo, né? E não tem gente que às vezes troca, desculpa aí, troca, muitas vezes, está aqui na igreja, alguém passa e faz um convite, olha, tem uma reunião ali, justamente no horário da igreja. Ele não sabe dizer, esse momento é exclusivamente para quem? Para Deus. Para Deus. Ele não tem força. Isso vai acontecer aqui conosco. A gente fala tanto sobre a questão da imagem, viu? A gente fala, imagem, tal, imagem, ninguém pode adorar. Mas, irmão, ô Miguel, a gente não sai do pé da televisão que mais tem imagem. Não é isso? Não sei por que eu digo, desculpa eu estar falando isso para vocês. Imagem falante. Isso. Elas falam, né?
Elas ficam atrás de lá e tudo mais. Eu falo que eu digo, a grande imagem é a própria dela. Né? Então, a gente tem que ver também que a televisão, você vê, rouba muito tempo dos crentes. Os crentes estão deixando de ir para a igreja, né? Para assistir o tal de. Nós não fazemos parte, nós não somos reformistas, viu, irmão? Nós não somos, nós viemos desde lá. Eles começaram a plantar desde os 12, desde os 120. Você está entendendo? Às vezes, irmão, eu fico assim preocupado. Irmão, eu fui ali com os irmãos. Uma vez eu estava lá com o pastor Roberto, e ele ficou tão triste, que eu fui lá na igreja de Erechim. Cheguei lá na igreja de Erechim. Irmão, eu convidei, muita gente disse que vinha, mas não veio, só veio um. Eu disse, é nesse um, né? O que a Bíblia diz? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, é uma alma que está em jogo, não interessa para nós. Quantidade. Só uma alma. Se é uma criança. Irmão, eu sempre digo uma coisa assim. Como é seu nome, meu irmão? Eucrédio. Eucrédio é o passaporte da família. Eu sei que a família está toda aqui. Está o pai, está a mãe, está os irmãos dele. Mas ele pode ser um passaporte para outras famílias. Entendeu? É por isso que a gente dá muita importância para as crianças. É por isso que Jesus Cristo, ele falou através da palavra de Deus, ele falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são reinos. Então é isso. Ninguém pode desprezar uma criança dessa, né, pequeno? Ninguém pode desprezar, porque são as coisas ricas, né, que realmente Deus, né, quer. Irmão, eu vou dar uma parada aqui que já está na hora. Né? Para finalizar, vamos abrir em João 3, 27 e 30, uma pergunta de hoje. Mas quando eu vier, eu vou fazer umas perguntas. Tá? Quando me der a oportunidade também. Né? A pergunta é para o irmão. É para todo mundo. Para todo mundo? Ele pediu para me abrir para todo mundo. Tá bom? Quem está falando de quem? A pergunta é, pelo versículo que vocês leram e reconheceu que ele tem que diminuir e o outro tem que crescer. Quem e quem? João Batista está falando de Jesus. Né? Então, não tem que ele cresça. A igreja, ela tem que ser sempre, diante de Deus, ela tem que ser sempre uma coisa pequena, aquilo que Deus gosta, aquilo que é bonito aos olhos de Deus, porque é considerado tipo uma joia. A igreja é uma joia diante de Deus. Então a gente tem que ser pequeno diante de Deus, a gente tem que submeter a vontade de Deus, a gente tem que procurar fazer as coisas que Deus tem nos orientado a fazer, que é justamente aquela ordenança que eu entendo que poderia se relacionar com uma ordenança, porque até hoje a gente tem que fazer esse papel de levar o Evangelho, de pregar para quem não tem conhecimento do Evangelho. Eu sei que nós consideramos as ordenanças, ceia e batismo, né? Mas vamos considerar isso como um dos maiores mandamentos de quem? Jesus. E pregar o Evangelho a toda a criatura. Bom, eu quero agradecer aí pela oportunidade que vocês me deram. Espero que tenha ajudado a vocês assimilar essas questões, o papel daqui da igreja, aqui no ramal. Vocês agora vão ser não, já eram, já são e vão continuar sendo, eternamente sempre sendo uma grande luz. Vocês vão ser uma referência, vocês são referência aqui nessa localidade. E nós iremos justamente continuar orando
domingo. Né? Quero agradecer a Deus. Obrigado, Miguel.